O sionismo, ele é um movimento nacionalista judaico, profundamente conservador, antidemocrático e racista. Ele foi criado no final do século XIX, na Europa Ocidental, por um grupo de judeus que criaram uma ideia de que a Palestina era uma terra sem povo e que os judeus eram um povo sem terra. Bom, essa ideia não é verdadeira, né? Porque a Palestina, no século XIX, 1897, quando foi criado o movimento sionista, a Palestina era ocupada por um povo, o povo palestino. E o povo palestino era um povo que era adepto de várias religiões. A maioria da população que vivia na Palestina no século XIX eram palestinos muçulmanos, adeptos da religião muçulmana, do islamismo, palestinos que acreditavam no profeta Mohammed, também conhecido como Maomé, mas tinham também palestinos cristãos e palestinos judeus. E essas três comunidades religiosas viviam na Palestina de maneira tranquila, pacífica, não tinha grandes conflitos entre as comunidades religiosas. Todos eram palestinos, cada um adepto de uma religião, mas convivendo pacificamente nos locais, nos bairros, nas vilas, no comércio, né? Então, o sionismo ele foi criado na Europa, ele é um movimento estranho à Palestina, externo, é um movimento que foi criado na Europa Ocidental e que começou a desenvolver a ideia de que era preciso ter um Estado para os judeus. Um movimento racista, por quê? Porque ele queria expulsar os árabes da Palestina. E a maioria do povo que vivia na Palestina no século XIX era um povo árabe. Então, o sionismo ele é um movimento supremacista, ele prega a supremacia racial. Ele prega a ideia de que os judeus não são uma religião, que ser judeu não é ser adepto de uma religião. Eles pregam a ideia de que ser judeu é ser um povo e que o povo judeu é o povo escolhido por Deus para governar a Terra Santa. Portanto, para eles, os judeus têm o privilégio de ter o domínio sobre a Terra Santa. Então, é um movimento racista, né, de supremacia racial contra a população árabe que vivia na Palestina. Ele é conservador, ele é antidemocrático, ele é colonialista, né, ele é a favor da colonização da Palestina através da força das armas e da violência. O sionismo ele cresceu na Palestina de 1897 a 1947. Nesse período, os sionistas começaram a arrecadar dinheiro pelo mundo para comprar terras na Palestina e iniciaram uma colonização da Palestina, né? Então, esse é um movimento estrangeiro que vai colonizar a Palestina. Eles vão criar comunidades rurais, chamadas também conhecidas como kibbutz. Nessas comunidades rurais, os sionistas vão levar pessoas da Europa para lá, com a ideia de construir ali uma sociedade à sua imagem e semelhança. Então, eles vão tomar terras, vão comprar terras, vão construir comunidades judaico-sionistas. Os judeus não sionistas não vão participar desse processo. Os judeus sionistas vão criticar esse movimento, porque vão dizer que esses judeus sionistas estão vindo da Europa, não conhecem a realidade da Palestina. Os judeus não sionistas, na Palestina, eles vão dizer o seguinte: nós não precisamos de um Estado judeu, nós precisamos de independência. Nessa época, século XIX, 1897, 98, a Palestina era dominada pelo colonialismo do Império Turco-Otomano. Então, o que os judeus não sionistas queriam, assim como todo o povo palestino, era a independência, soberania nacional. E o movimento sionista, ele vai pregar a ideia de construir na Palestina um Estado judeu. Não é um Estado para todos, não é um Estado onde cristãos, judeus e muçulmanos possam viver em paz e com direitos iguais. O sionismo é um movimento que vai defender a criação na Palestina de um Estado exclusivamente judeu. Ou seja, vai discriminar as outras religiões, vai discriminar os cristãos, vai discriminar os muçulmanos.
Música